Boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao nosso congresso, vamos enfrentar um tema deveras importante para o momento político que atravessamos em nosso país e aonde eu peço encarecidamente o máximo de atenção, não só pelo gabarito do professor que proferirá a palestra, mas também para que a gente sejam formadores de uma opinião para que a gente possa mudar e provocar as transformações políticas e sociais em nosso país. O professor Dr. César Luiz Pássaro é advogado e consultor de organizações nas áreas jurídicas e axiológica, ex-juiz classe jurista do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP, pós-doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Docente da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, nas disciplinas Teoria do Estado e da Constituição e Seminário de Metodologia da Pesquisa Jurídica, ambas no curso de doutorado em Ciência Jurídica. Supervisor científico dos cursos de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica da Univale. Pesquisador, principalmente voltado aos seguintes temas: ética, teoria do direito, do Estado e da Constituição, teoria e ciência política, elementos básicos de direito portuário. Ex-presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB Santa Catarina, associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED. Presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a CALEJOS, a academia essa que é parceira de fundamental importância para o presente congresso. Professor Dr. César Pássaro é detentor da medalha Professor Santiago Dantas, outorgado pela Associação Nacional dos Procuradores Federais, condecorado com a medalha de Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho em segundo grau, outorgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, condecorado com a medalha do Mérito Judiciário Catarinense, grau mérito, comenda outorgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, condecorado com a medalha João Batista Bonassis, comenda máxima da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, condecorado com a comenda Conselheiro Manuel da Silva Mafra, pelo Instituto dos Advogados de Santa Catarina, condecorado com a medalha Ana Clara Figueiredo Martins pela Academia de Letras do Brasil, seção Tubarão, Santa Catarina. Membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Associada à Sociedade Brasileira de Bioética Regional de Santa Catarina e sócio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Autor, entre outras, das seguintes obras: Metodologia da Pesquisa Jurídica, Teoria e Prática, Função Social do Estado Contemporâneo, O Jornalismo de Moacir Pereira, Estudos para Exame de Ordem, Estatuto, Regulamento Geral, Código de Ética, Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio, Lições Preliminares de Direito Portuário, Metodologia da Comunicação nos Trabalhos Científicos, coautor, entre outros, de Reflexões sobre Teoria da Constituição e do Estado, Processo Civil em Movimento, Ensaios sobre Meio Ambiente e Direito Ambiental, Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento, Filosofia do Direito Contemporâneo, Homenagem ao professor Nicolau Apóstolo Pizzica, Primeiros Ensaios de Teoria do Estado e da Constituição, Novos Direitos, Conquistas e Desafios, Direito e Processo, Estudos em homenagem
ao desembargador Norberto Ungaretti. Este riquíssimo está riquíssimo, esse riquíssimo trabalho do professor Dr. César Passos, por certo, brilhantará a nossa palestra ou conferência, como quero. Concedo a palavra ao eminente professor até o prazo de 35, 40 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Saudar inicialmente o presidente da mesa, desembargador Sérgio Passos da Luz, que é o diretor da nossa Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. Saudar o nosso querido presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador César Abreu. Saudar o juiz Davidson, que tomou posse na semana passada, e, através dele, saúdo a todos os magistrados que estejam presentes, prestigiando essa tarde e me dando a honra de me ouvirem. Quero fazer, presidente, uma menção especial a 3 dos meus colegas de Academia Catarinense de Letras Jurídicas, que aqui estão, os acadêmicos Nelson Schaeffer, Elisete Lanzoni Alves e Orlando Zanon Júnior, que estão aqui presentes. Eu agradeço a presença dos meus confrades. Também faço uma referência e presto uma homenagem às entidades promotoras, além do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí pontificando o nosso colega Pierre, né? E a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o Alex, sempre superativo, sempre colaborando com as promoções que envolvam estudo do direito e qualidade da produção jurídica. O desembargador Sérgio, quando me convidou, ele que junto com o desembargador César Abreu, historicamente tem sempre uma deferência muito profissional e pessoal comigo, e eu me sinto muito confortável com eles. Ele, na verdade, me pôs 2 desafios. O primeiro, falar sobre ética na política nos tempos atuais. Segundo, me deu só 30 minutos. Então, o que eu tive que fazer, desembargador Sérgio? Escrever. E o pior, vou ter que ler a maior parte, porque senão... Né? A última que me convidaram, eu tive 50 minutos. Já tive que fazer um esquema. Porque como é que você consegue falar sobre ética na política nesse pequeno tempo? É um desafio que eu vou me esforçar por atender, em homenagem a essa plateia seleta, a quem agradeço pela presença e pela atenção. Eu vou me basear aqui no meu roteiro, mas vai haver alguns momentos que eu haverei de me empolgar. Para estimulá-los a refletir sobre ética na política, eu preciso lhes dizer com que conceito operacional eu vou trabalhar a palavra política e que conceito operacional eu vou trabalhar a palavra ética. Porque, em palestra recente que eu fiz sobre o assunto, na qual eu não fiz isso ao início, eu fui surpreendido nas perguntas com... foram 18 perguntas num espaço curto de tempo que foi dado para fazerem debates, e em 15 delas, os indagadores estavam trabalhando com 8 conceitos diferentes para a ética. Eu estou estudando ética e política com ênfase, com insistência nos últimos 30 anos. Eu já encontrei mais de 18 conceitos diferentes para a ética e pelo menos 15 para a política. Do ponto de vista metodológico, significa o seguinte: se esse meu início está muito pesado, peço vênia, mas eu preciso fazer isso. Do ponto de vista metodológico, significa o seguinte: que cada vez que eu pronunciar a palavra ética ou a palavra política, sem ter explicado antes qual é o meu conceito, tendo em vista as 300 pessoas que estão aqui, mantida a proporção, eu vou ser entendido de 15 maneiras diferentes, no mínimo. Então, o que eu vou fazer, tecnicamente, se chama acordo semântico.
vamos combinar, acordo, um significado para a política e um significado para a ética. Depois vamos conversar sobre ética na política. Começo pela política, porque ela é a categoria nuclear no tema ética na polícia. Ética na política não tem a ética como centro. Ética na política tem que ter como centro, como sujeito, política. E nós vamos ver por quê. Primeiro conceito, vamos combinar, quem não quiser aceitar não faz mal, mas acompanha o raciocínio pensando assim, o que vai ser política para nós? O exercício do poder na vida de uma sociedade, seja nas relações microsociais, seja nas relações macrosociais, seja no plano público, seja no plano privado. Nós temos um hábito perigosíssimo, que é excluir as relações de poder micro, pequenas, e macro, da área privada, quando falamos em política. Exercício de poder, seja público, seja particular, é sempre política. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, o que a Lava Jato está demonstrando? Parcerias entre, eu vou ironizar agora, o público e o privado. Não é isto? É. Entre ocupantes de poder público e detentores de poder privado. Então, primeiro, nosso sentido de política aqui para o nosso raciocínio é aberto, é lato sensu. Nós incluímos as micro-relações entre as pessoas, nós incluímos as macro-relações, então, relações pequenas, relações maiores, macro-relações, que ocorrem no âmbito de uma sociedade. Quem está atento, e me parece que estão todos, verificou que eu não utilizei a palavra Estado. Não há necessidade de vincular política com a palavra Estado, porque não há Estado sem sociedade. O núcleo existencial do Estado está na sociedade. Sem ela não há por que ter Estado. Ele é uma ficção. Vamos pensar política assim. Há uma relação de poder? Opa, isso é política. Segundo, eu preciso diferenciar moral de ética. Se eu tivesse lá com a minha turma do doutorado, né, querido confrade doutor Orlando, que foi meu aluno do doutorado, eu provavelmente iria me alongar em grandes considerações teóricas para mostrar a diferença. Aqui eu vou pedir só que vocês aceitem a diferença que eu proponho. Eu diferencio moral de ética. Eu não vou trabalhar moral nessa palestra. Eu vou trabalhar com a ética. O que é moral? Eu estou bem sustentado, porque essa diferença entre moral e ética já está lá no Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, em duas obras, na Arte da Retórica e no Tratado da Política. Na Ética Nicômaco, essa diferença se consubstancia. Então, são três, já antes de Cristo já estava estabelecido isso. Então, estou bem acompanhado, ainda que haja correntes fortíssimas que confundam moral com ética ou colocam a ética como estudo da moral ou vice-versa. Aqui para nós não. Moral é o seguinte, moral é quando um grupo social decide, com um grau de subjetividade bem grande, o que ele vai considerar que é bom e o que ele vai considerar que é mal. O que ele considerar que é bom, isso é subjetivíssimo, mas o que ele considera que é bom, será considerado moral. O que ele considerar como mal, será considerado antimoral. E assim se estabelece a moral. Ela é subjetiva e dinâmica, ela vai mudando ao longo do tempo. O grande exemplo clássico é o vestuário feminino. Eu advoguei nesse tribunal, senhoras, na época em que o tribunal tinha uma resolução proibindo que as senhoras frequentassem o tribunal de calças compridas. Não era de vestido curto, era de calça comprida. E hoje, elas podem vir de calça comprida. Era mal. Então, quando alguém dizia, tá, mas essa disposição é o quê? É de que ordem? É de ordem moral. Alguém convencionou de que aquele traje, e já era uma prova de machismo, né? De preconceito contra o sexo feminino. Não, mulher não pode usar calça, quem usa calça é homem. Isso é uma colocação tipicamente moral.
Agora vamos para a ética. O que é a ética? A ética é quando um grupo se reúne e decide o que é importante e o que não é importante. Ou seja, quais os valores que nos interessam. Valor é aquilo que é importante. O tribunal, ficando nesse exemplo simples, em homenagem aos acadêmicos de direito, que já vi 5 aí, que estiveram me visitando semana passada por causa da monografia deles. Então, vou ficar com o exemplo do tribunal. Por que temos que vir aqui trajados com certa solenidade? Agora não estamos entrando mais no mérito, sério. Por quê? Porque esse é um lugar solene. Esse é um lugar muito importante. Aqui se procura a justiça. Aqui se realiza a justiça. Bem ou mal, aqui se realiza a justiça. Então é um lugar importante. Como é que eu respeito este valor eticamente? Eu me trajo respeitosamente com relação a este lugar importante. Então, ética é o quê? Determinação do que é importante e do que não é importante. E a partir dessa determinação, se estabelece, em consequência, um padrão de relacionamento social. Quando algo foi consensuado como importante e alguém agride, ele está sendo antiético. Quando alguém ignora algo que foi considerado importante, que é um valor, ele é aético. Estou conseguindo me comunicar? Ótimo. Na política, o que é importante, o núcleo na relação de poder, que é considerado o mais importante, é o bem comum. E eu estou utilizando aqui essa categoria bem comum como sinônimo de interesse público ou interesse coletivo. Este é o núcleo da ética na política. Porque se a política é relação de poder, e se esse poder tem que estar voltado para o bem comum, ou interesse público, ou interesse coletivo, tudo que agredir o bem comum é antiético. O que significa, então, ética na política? Vou ler a formulação que está no meu livro Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio. Ética na política significa a efetivação em atitude e em comportamentos, e nós fazemos tecnicamente uma diferença entre atitude é uma tendência interna das pessoas, é uma disposição, e comportamento é o fazer ou deixar de fazer, ou ato ou omissão. Então, voltando, o que é ética na política significa efetivação tanto em atitude, ou seja, tendência para, quanto em comportamentos, inclusive os omissivos, ato e omissão, de comprometimento total com a res pública, ou seja, com a coisa pública. E este comprometimento é adotado tanto pelos protagonistas, como por aqueles que eu chamo de circunstantes nas relações sociais sob a égide do poder, ou seja, na política. Quem são os protagonistas da política? Eleitores e eleitos. Quem são os circunstantes? Todos os que não se enquadram nessas duas categorias. Os menores inabilitados para votar por questão de idade, estão fora disso. Um estudo que eu fiz algum tempo atrás me mostrou que nas 10 maiores, chamadas 10 maiores democracias do mundo, os circunstantes, e dentre as que eu escolhi, eu não fiz sorteio, eu escolhi, estavam 6 que o voto era livre, portanto, os circunstantes eram num número muito maior, porque a liberdade do voto deixa a pessoa, e não estou discutindo isso, mas deixa a pessoa, vai votar se quiser, e se não vai, ela deixa de ser protagonista, porque não é eleitor naquela eleição, e se torna o quê? Circunstante. Essa condição de circunstante, no entanto, por que eu estou insistindo nisso agora? Isso é importantíssimo, porque essa não te retira da responsabilidade de agir com ética na tua vida social. Em linguagem que eu aprendi aqui em Florianópolis, onde estou há 50 anos e me sinto muito bem.
não vem com conversa. Ah, não, mas eu não votei, eu não sou responsável pelas escolhas. Opa, pior ainda. Deverias ter ido votar. Pelo menos a tua mal escolha te permitiria, na seguinte, não escolher mal. Não fostes. Então, núcleo da ética é o núcleo da política, que é bem comum. Este é o valor. Tocou no bem comum, está tocando na ética e indiretamente na política. Tocou muito fundo, tocando na política também. Eu vou pedir licença para vocês e para o meu anfitrião que me convidou, para minha honra, e vou agora tratar da ética na política do ponto de vista teórico-prático, vou filosofar um pouco, vamos sair um pouquinho da dogmática jurídica, peço que me acompanhem. Hoje de manhã foi brilhante, que a manhã inteira aqui, como é lindo o direito eleitoral, eu fui juiz eleitoral desse tribunal, para minha honra, né? E meus colegas maravilhosos, respeito esse tribunal, sobretudo os assessores e funcionários e servidores do tribunal, que são de uma eficiência extraordinária. Então, fiz um parênteses para homenagear. Muito bem, lidei com direito eleitoral, lido com direito constitucional, mas eu vou pedir licença, vamos trabalhar um pouquinho com teoria política agora? Porque mal não vai fazer. Talvez não interesse muito, eu estava contando para o desembargador Sérgio, que as últimas 7 palestras esse ano já, sobre esse tema, antes dessa, eu nunca enchi auditório, agora estou quase enchendo esse, estou ficando até meio bobinho aqui, porque está quase cheio. Porque não tem muita gente interessada nesse assunto. Felizmente vocês estão interessados. Porque dói um pouquinho ouvir o que vai ter que ser dito. Não é? Eu vou trabalhar agora com vocês a ética na política, examinando o contrário da ética, ou a antítese da ética, que é a corrupção. Opa, o professor César vai falar em corrupção. Exatamente. O assunto está merecidamente na ordem do dia, porque ele merece estar na ordem do dia, esse assunto. Eu gosto de trabalhar a corrupção sob 3 aspectos, que eu chamo de 3 faces. A primeira face, ou o primeiro aspecto, é a ética. Vamos olhar a corrupção do ponto de vista ético. A segunda face é a política. Vamos olhar a corrupção do ponto de vista da política, com os conceitos de ética e de política que a gente já combinou. E vamos olhar também, obviamente, a corrupção do ponto de vista da ótica jurídica. Então, as 3 faces são, e eu vou abordar em ordem diferente. Eu vou primeiro do ponto de vista ético, depois do ponto de vista político e, por último, do ponto de vista jurídico. E se eu me empolgar muito, eu inverto esses 2, porque o jurídico é bem objetivo. A corrupção, em minha opinião, chegando mais um brilhante ex-aluno do doutorado, a corrupção, em minha opinião, é uma das mais agressivas e perniciosas atividades do gênero, aspas, desvio de caráter. Todo ato de corrupção é a expressão de um desvio de caráter. Ou é um desvio de caráter personalíssimo, eles me garantiram que era a prova de quebra, e é. Ou ele é um ato personalíssimo, então é um desvio de caráter pessoal, ou ele é um ato em conluio, e aí ele é um desvio de caráter interpessoal. Um é mais grave do que o outro? Não. Corrupção é corrupção. Lesou R$10 os cofres públicos. Hoje de manhã eu fiquei um pouquinho assustado quando foi dado exemplo. Não, mas o processo era, o prejuízo era de R$132, que fosse de R$1,32. Tem que apurar e tem que punir. Está sobrecarregando o judiciário? As costas do presidente César Abreu são largas, ele vai dar conta. Já teve a ideia do juiz cooperador para dar conta. Então não interessa o valor do ato de corrupção, não interessa a dimensão. O que faz a corrupção?
ela desloca os seus participantes, tanto os passivos quanto os ativos. Não há o menor motivo para tratar diferentemente o infrator de corrupção passivo e o ativo. Essa classificação em passivo e ativo é meramente didática. A natureza é corrupto. E é essa condição que tem que ser levada em consideração. Então, o que é que faz a corrupção? Ela desloca os seus praticantes, passivo ou ativo, à condição de criminosos. Evidentemente, constatado, através do devido processo legal, vou voltar a falar nisso, o crime. E ele é criminoso tanto no sentido lato quanto no sentido estrito. De novo, a graduação do sentido de criminoso é irrelevante. Ele é criminoso. E é um dos piores criminosos, por quê? Porque ele está lesando a sociedade, com S maiúsculo. O cerne caracterizador da corrupção é a lesão, não importa o tamanho, da coisa pública. É a agressão, não importa a intensidade, à sociedade. E é a hostilidade, não importa a dimensão, também, hostilidade ao interesse público. Portanto, tipifica-se a corrupção, agora eu vou ler trechos, esses trechos que eu estou lendo estão lá no meu livro, e eu estou lendo por causa do tempo. Não é sua culpa, mas é por causa do tempo. Portanto, tipifica-se a corrupção, independentemente do valor menor ou maior do prejuízo, insisto, não apenas no sentido econômico, que esse é outro aspecto. Nós temos a tendência de localizar a corrupção especificamente quando houve um dano econômico, não. Ou um dano conversível em econômico, não. Se houve um dano à moral da personalidade e sociedade, sim, é corrupção. Até o pai do neoliberalismo concordaria com o que eu estou dizendo. Não é só o dinheiro que move a vida em sociedade. O exame da corrupção como fenômeno individual e social, como eu disse, pode ser feito em 3 aspectos. O primeiro, então, aspecto ético. No aspecto ético, o que é que nós vamos enfatizar? O desrespeito a um dos pilares da axiologia social, que é a importância do bem comum para a vida coletiva, o que significa um zelo total pela dignidade das pessoas, porque esse é um aspecto importantíssimo. O ato de corrupção é um ato de autoferimento da dignidade, porque o corrupto está ferindo a sua própria dignidade humana, e de heteroferimento da dignidade, porque ele está ferindo a dignidade de outras pessoas e a dignidade social, que não é a soma das dignidades individuais, está acima disso. E quando ele faz isso, ele atinge a integridade das coisas, a integridade das pessoas, a integridade das atividades que dizem respeito à dinâmica da sociedade. É uma agressão nessa dimensão grave. A corrupção, desde o ângulo da ética, em síntese, é uma indignidade. Ela sempre traz um ultraje aos valores maiores que sustentam a convivência social organizada. A corrupção ofende também a ética individual, mas principalmente a ética coletiva, e por isso é condenável nela própria e deve levar os corruptos, sejam os ativos, sejam os passivos, agora vou insistir, a tríplice condenação. Ele tem que ser condenado eticamente, ele tem que ser condenado politicamente e ele tem que ser condenado juridicamente. Ele tem que ser como é que é a condenação política? Ele tem que ser restringido até que pague a sua pena à participação na vida política da sociedade. A corrupção é cheia de atitudes pérfidas e de comportamentos insidiosos, ou seja, a corrupção se faz na mentira, na falsidade, enfim, na escamoteação
da verdade. A corrupção é um ataque aos valores republicanos. Ela não é a ética como querem alguns. Não, a corrupção está... ela é... Não, isso que ele fez, considerado a dimensão valoral, ficou aético. Não, ela é sempre antiética. Não é possível conceder 1 milímetro à corrupção. No aspecto político, eu vou me demorar um pouquinho mais nele, a principal característica da corrupção é a da agressão à democracia. Já assisti e assisto e aprendo cada vez mais, 30 anos estudando, cada vez sem menos, diversas palestras sobre corrupção, sobre ética, e raramente eu encontro quem associe corrupção com democracia, com agressão à democracia. Esse aspecto político da corrupção, eu quero que esse auditório maravilhoso tenha paciência de me ouvir, porque ele precisa ser enfatizado. E vou trabalhar agora com o Norberto Bobbio, filósofo, jurista italiano, que foi quem eu estudei no meu trabalho de pós-doutorado. Estudei a ética nele. O Bobbio, entre as grandes contribuições, talvez a maior dele, foi ter proposto a ampliação do conceito de democracia. Ele fez isso no século passado. Quando a gente diz no século passado, pensa, pô, foi longe. Não, não, é há 17 anos atrás, né? Estamos no 2016. Ele fez isso no século passado. Ele conseguiu convencer, principalmente o mundo ocidental e os teóricos do mundo ocidental, e muitos práticos também, de que haveria que se incluir um 6º requisito no conceito completo de democracia. Eu vou chegar nos 6 requisitos daqui a pouco, mas eu tenho que fazer aqui um rito de passagem para chegar lá. Eu vou resgatar uma parcela do pensamento do Bobbio, e a primeira coisa que eu resgato é uma afirmação dele que é fundamental para a gente entender, amar e zelar pela democracia. Ele diz assim, ó, a democracia é uma caminhada progressiva. Não há ponto final da democracia. Esse caráter de dinamicidade da democracia traz para nós uma série de compromissos de ordem ética, porque nós temos que respeitar a mudança da realidade conjuntural, sim, aquele limite ao limite da preservação da democracia. Ela vai caminhando, ela vai se ampliando, ela começou com 2 requisitos, hoje ela já tem que preencher 6, não é? E quanto mais fortes os requisitos forem sendo obedecidos, mais consolidada ela fica, mas ela não estaciona. Democracia, jovens, principalmente jovens, democracia não estaciona. A democracia, e o Bobbio é felicíssimo, é uma caminhada progressiva. A democracia está sendo construída a cada dia, a cada minuto, por cada pessoa que integra uma sociedade. Não se relaxa nunca com relação à democracia. Todas as sociedades que relaxaram com relação à democracia tiveram Hitler, Mussolini, Khrushchev. Sabem quem são essas figuras? São todos cultos aqui. E seus regimes ditatoriais. Posso dizer o que eu penso, né, presidente? Getúlio Vargas. A ditadura do Getúlio Vargas foi terrível. A memória brasileira é curta. Regime militar, terrível. Essa memória não está tão curta, mas a da ditadura está. Então, relaxou com a democracia, vem o risco, e uma das formas de relaxamento é ser conivente, ou, aprendi com o meu médico, abstriente, ou seja, se abstém de, né, com a corrupção. Eu vou lembrar aqui rapidamente, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, Thomas More, 1500 e pouco, Montesquieu, Hermann Heller, que poucos conhecem, teórico alemão, segunda década, 1920, 25, que foi quem
compôs a teoria do Estado do bem-estar social e foi o grande mentor da Constituição mexicana de 1917, que era belíssima, durou 2 anos, porque um golpe derrubou o governo republicano, da Constituição alemã de 1919, de Weimar, que também durou 2 anos, porque o Hitler subiu sobre uma mesa num bar de uma cervejaria e derrubou o governo republicano constitucional, e Hermann Heller, inspirador da Constituição Brasileira de 1934, que era belíssima. Esses que eu escolhi aqui rapidamente, eu poderia vir com uma lista, porque trabalho com teoria política há tantos anos, né, e trabalhos clássicos, todos eles, qualquer que seja a matiz ideológica, por exemplo, se eu pego aqui o Thomas Moros, que fez uma proposta de utopia, que era uma proposta comunista pura, né, e pego o Aristóteles, com a democracia tradicional, né, ainda com algumas limitações, mulher não votava, etc., mas era uma postura de democracia atrasada, mas já evoluída para a época, e pego o Hermann Heller, que é um social-democrata, nos 3 momentos do espectro, né, o liberal Aristóteles, Aristóteles torceu agora na sepultura dele, tadinho, mas ele, liberal, o Thomas Moros, comunista, né, e o Hermann Heller, social-democrata, e o Karl Marx e o Engels, num trabalho que é pouco conhecido, chamado Crítica ao Programa de Gotha, em que eles fazem uma proposta de função social para o Estado. Então, estou pegando 4 matrizes ideológicas, os 4 têm uma coisa em comum, todos dizem que qualquer que seja a estrutura, o fundamental é que o interesse público seja preservado. Todos eles dizem isso. Então, a questão do interesse público como núcleo da vida em sociedade é comum em todo o espectro de propostas ideológicas. O Tommaso Greco, que é um italiano que estuda muito o Bobbio, ele diz o seguinte: a democracia do Bobbio não é governo para o povo, a favor do povo, é governo do povo a favor de si mesmo. E é verdade, essa é a ideia do Bobbio. O discurso norte-americano do governo para o povo, pelo povo, esse discurso, com todo respeito, não serve mais para o século XXI. Não é para, nem pelo, não há dádiva. Democracia não é dádiva. Democracia, presidente César, é prática do povo, ordenada, disciplinada, mas não é uma dádiva do poderoso, do monarca, como foi no século XVIII, que foi a chance de ter uma democracia, foi ter um monarca bondoso na Inglaterra, que resolveu permitir que o parlamento funcionasse adequadamente. Se o povo é o sujeito, Bobbio, e não o objeto do governo democrático, então o povo tem que poder exercer esse poder que ele tem. E ele faz isso nas democracias através da eleição de seus representantes, de uma eleição limpa, digna, aberta, plural, honesta, ilibada. Bobbio também alertou mais de uma vez, 3 obras pelo menos das 36 que eu estudei dele, em 3 delas ele diz a mesma coisa: a democracia é o sistema político que nos permite a maior aproximação possível entre as exigências da ética e da política. Ainda o ser humano não conseguiu criar um regime melhor do que a democracia para fazer esta junção, essa conjuminância entre ética e política. Nessa mesma linha, o Bobbio tem uma lição que eu considero contundente. A democracia é idealmente o governo do poder visível, ou do governo cujos atos se desenvolvem em público, sob o controle da opinião pública. Esse vai gerar o 6º requisito da democracia, já estou chegando lá. Para que nós tenhamos uma democracia sólida e não uma democracia líquida, e eu me vali aqui quando preparei do Bauman, sem ter ouvido a vice-governadora ontem, que trouxe o Bauman, ela foi muito feliz, né? E eu já tinha feito isso no meu apontamento. Quando se fala na linha do Bauman em sólido e líquido, o líquido é o inseguro, né? É o vulnerável, né? Então, uma democracia sólida precisa preencher 6 requisitos, segundo o Bobbio. Agora vamos lá. Primeiro, eleição direta,
periódica, secreta e universal. São 4 requisitos inalienáveis do primeiro requisito. Esses são tradicionais e clássicos, esses já estão na proposta do federalista, do grupo dos federalistas, né? Esse está em todos os teóricos da democracia, praticamente em todos os tempos, exceto o universal, que há momentos, eu repito, em que a democracia foi plasmada com algumas restrições, exclusão de mulher, exclusão de negros, durante muitos anos, inclusive no Brasil, que demorou muito a consagrar essa igualdade política. Segundo, possibilidade da participação popular na iniciativa legislativa. Sem esse requisito não há democracia. E mais, eu pessoalmente tenho defendido sempre, esse requisito tem que estar explícito na Constituição, que é o caso da nossa, por exemplo. Terceiro, manifestação popular por plebiscito e por referendo, também prevista constitucionalmente, senão não tem democracia. Quarto, necessidade do mais absoluto respeito à coisa pública, essa é uma regra ética. Quinto, comprometimento indelével com o interesse coletivo, que é a consequência da quarta. E sexta, a prática permanente da transparência na gestão do poder público. E aí, em homenagem ao nosso jornalista Moacir Pereira, que fez uma belíssima palestra ontem, no Brasil hoje, esse nosso requisito está sendo cumprido, é determinação constitucional, isso é muito importante, pouca gente se dá conta disso, mas nós temos um aspecto positivíssimo, a nossa imprensa, com raríssimas exceções, é livre, é independente e é corajosa. E a transparência da coisa pública nesse país acontece por alguns motivos muito claros, esse sexto requisito. Está disposta na Constituição, a imprensa está forte, livre e independente, o Poder Judiciário é independente, o Poder Legislativo é independente, as corporações de ofício, OAB, conselhos profissionais, são todos autônomos e independentes, não estão atrelados ao poder público, isto tudo e a tecnologia. Hoje você entra na internet e vê o salário dos servidores públicos das instituições. A aplicação de verbas. Então, nós temos esse sexto requisito funcionando ainda não na plenitude, mas suficientemente para dizer, o Brasil, no momento, está vivendo a democracia segundo os 6 requisitos. A corrupção é a antítese da transparência. Por quê? Para usar uma expressão que eu aprendi em Florianópolis, ela trabalha no escondido, inclusive eu digo com o sotaque, no escondido. Ela não faz tudo no escondido? Faz. Então, ela é antitransparência. Quanto mais transparência, menor a possibilidade, não dela ocorrer, mas dela ficar escondida. Olha o que acontece no país no momento. Todo dia há no noticiário, pauta do jornalismo brasileiro, corrupção, atos de corrupção. Por quê? Porque a transparência começou a alimentar Ministério Público, Poder Judiciário. Lembrando, para finalizar esse item, presidente, estou quase lá, tanto o corruptor quanto o corrompido são inimigos da democracia. Então, não é inimigo só da democracia, o radical de direita e o radical de esquerda, não. O corruptor e o corrompido são tanto inimigos da democracia quanto os extremistas radicais, que alguns gostam de chamar de fundamentalistas. Corruptor é inimigo da democracia. Em alguns momentos ele até está exercendo um mandato eletivo porque o povo o elegeu, provavelmente sem saber desta sua condição, espero eu. No aspecto jurídico, estou chegando no terceiro e caminhando para o final, o diagnóstico é bem objetivo e peremptório. Eu sempre digo isso muito rapidamente. O que é a corrupção? A corrupção é a violação constitucional, civil, penal, administrativa, tributária, previdenciária, eleitoral, etc. Eu posso buscar o espectro dos ramos do direito
e eles vão adjetivar a infração. Porque eu tenho corrupção no mundo inteiro, passível de ser enquadrada juridicamente em quase todos esses espectros, né? Do constitucional até o eleitoral, passando por todo o espectro. E, portanto, a gente pode adotar como referente de classificação da corrupção do ponto de vista jurídico a nossa tradicional classificação do ramo dos direitos. Enquadrar lá. Há legislação suficiente para o enquadramento? Pô, vou responder com humildade científica, não sei. Para o total enquadramento, não sei. Mas nós já temos uma legislação suficiente para não usarmos como desculpa a falta de legislação para não enxergar corrupção. Corruptor e corrompido, provadas as condições e sentenciados após submetidos ao devido processo constitucional e legal, são infratores que devem receber a rigorosa condenação e cumprir integralmente as penas que lhe forem atribuídas. Cada vez que eu ouço a notícia de que houve uma anistia a preso, que lá estava por corrupção, eu tenho dificuldade de aceitar. Que esse é um crime hediondo, porque ele agride, já vimos, a sociedade e agride a democracia. Para encerrar, corruptos e corrompidos agridem a cidadania. Em síntese, nos três aspectos, ético, político, jurídico, não há argumentação que sustente a tolerância à corrupção e aos seus agentes e pacientes. Estou chegando ao fim, citando novamente Norberto Bobbio, e esta eu vou ler literalmente e devagar. Aspas. Estou abrindo aspas. Não há maior inimigo da democracia que o cidadão apático, indiferente, cético, bem como, pelo contrário, o cidadão pouco respeitador das regras, que infringe, sem muitos escrúpulos, quando está certo de que vai passar desapercebido na sua infração. Estes são os dois maiores inimigos da democracia. Fecho aspas. Ética na política, senhores e senhoras, faz-se em dupla dimensão. Primeira, os atores políticos devem comportar-se em total e permanente compromisso com o interesse coletivo. O nosso presidente da OAB, Paulo Brincas, que eu tive a honra de orientar no mestrado e no doutorado na Federal, ele disse na abertura, eu não estava, mas alguém teve a gentileza de me mandar por WhatsApp na reunião em que eu estava, e me disse, um ex-aluno meu, só vai gostar da frase do Paulo Brincas. O Paulo Brincas disse na abertura, a mudança da qualidade da política é feita pelo eleitor. Ele tem razão. E o nosso presidente César Abreu, na mesma abertura, também me mandaram por WhatsApp, o WhatsApp é uma maravilha nessas horas, né? Ele disse, a justiça nas urnas só será alcançada quando os eleitores disserem não à corrupção. Fecho aspas. Segundo, então, primeira dimensão, atores políticos. Segundo, a sociedade em movimento sólido, volta ao Bauman, deve combater incessantemente a corrupção, seja por dever ético e político, seja por obrigação jurídica, de todos, e não apenas daqueles da área jurídica. Todo cidadão tem o dever jurídico de combater a corrupção. Agora, nós que estamos aqui, que somos ou da área jurídica ou da área política, temos muito maior dever ao combate da corrupção do que todos os demais integrantes da sociedade. Nós precisamos, no Brasil, que a cidadania seja exercida de forma completa todo o tempo. E não há cidadania completa sem democracia. E não há democracia completa se houver corrupção. Muito obrigado pela atenção de todos.
professor Dr. César Passo, ele se coloca à disposição para qualquer pergunta, mas que elas sejam objetivas, já que nós temos uma programação a enfrentar ainda nesta tarde. A palavra está em aberto. Não havendo quem queira fazer uso da palavra ou dirigir qualquer pergunta à mesa, mais uma vez agradeço ao professor Dr. César Passo por essa brilhante palestra, e declaro encerrado esta parte do Congresso e dissolvida a nossa mesa. Professor, muito obrigado.